Bom dia. Pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso segundo dia aqui no quinto simpósio de saúde mental do Comitê de Saúde Mental da Abrale. Bom, hoje estamos aqui com o segundo painel, né, a segunda mesa. Ontem a Tatiane ela apresentou aí o nosso comitê. Hoje a gente vai falar sobre as repercussões emocionais e o tempo, a jornada do cuidado oncológico. E aqui junto comigo meu amigo e colega de trabalho, Rodrigo. Eu vou apresentar ele para vocês. O Rodrigo ele é psicólogo clínico e hospitalar, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é especialista em psicologia hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas, é psicólogo titular na Oncohemato e na Uro-Onco, né, ali do AC Camargo. Ele é coordenador do programa de residência também, ali do Hospital AC Camargo. Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar e também membro do Comitê de Saúde Mental da Abrale. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, que alegria ver vocês aqui conosco nesse painel que foi construído com muito carinho, muito cuidado e com muita potência e muito afeto também. Vocês vão perceber ao longo das apresentações. E, juntamente comigo, essa querida pessoa aqui do meu lado, amiga, colega de trabalho, de profissão, que a gente compartilha diariamente essas construções dentro da oncologia. Bom, a Agnes, ela é psicóloga, psico-oncologista, ela é especialista em dor, graduada pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em psico-oncologia pela residência multiprofissional do AC Camargo Cancer Center. Também é pós-graduada em dor pela Faculdade Albert Einstein, docente, vice-coordenadora também junto comigo lá no AC Camargo, do programa de residência multiprofissional em psicologia. Também ela é membro do Comitê de Saúde Mental, aqui da Abrale, e também diretora das mídias da SBPO, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, e psicóloga clínica, hospitalar, enfim, currículo longo, hein? Enfim, aproveitem muito essa manhã conosco. E para a gente contextualizar, né, e entender também qual foi a ideia da gente pensar nesse painel. Então, pensando nas repercussões emocionais ao longo aí da jornada, né, desse paciente oncológico, a gente sabe que as várias fases, né, aí do tratamento, eles podem ter várias implicações sociais, psicológicas, culturais, enfim, espirituais. Então, a ideia é a gente trazer hoje para a mesa também 3 profissionais que vão estar aqui conosco. Então, eu vou chamar primeiro a Fabiana Caron. A Fabi ela é psicóloga, psiconco, paliativista, presidente da SBPO, que é a Sociedade Brasileira de Psico-Onco, membro também do Comitê da Abrale e membro da IPOS, que é International Psycho-Oncology Society. Fabi, muito bem-vinda e boa palestra. Obrigada. Bom dia para todos. Que bom estar aqui numa sala até com uma logística diferente, está mais acolhedora, né? É legal assim, está tipo uma mesa redonda. Então, bem interessante. Eu nunca tinha tido essa experiência. Teremos todos juntos aqui, né? Estamos mais aí conectados. Bom, então eu vou abrir a mesa falando das repercussões emocionais e o tempo, né? E o que o tempo ele representa na jornada do cuidado oncológico. Bom, a gente tem que pensar que o câncer, né, ele impacta corpo, mente, vida social e espiritual. Ou seja, todas as esferas da nossa existência, elas serão impactadas pelo processo do adoecimento do câncer. E o tempo, ele é uma variável central no cuidado oncológico, como a gente vai ver hoje aqui, em todas as nossas falas e depois nas nossas conversas. E a gente tem, né, 2 tipos de tempo. Isso é importante a gente pensar. A gente tem o tempo de Cronos,
que é o tempo que a gente, de fato, está mais conectado e ligado a ele, que é o tempo do relógio, né? Então, eu acordo às 6 da manhã, ao meio-dia eu almoço, às 7 da noite eu janto. Esse é o tempo que nos permeia. Mas a gente tem o tempo subjetivo, que é o que a gente chama do tempo de Kairos, que nada mais é, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas o tempo real, o tempo verdadeiro, porque é o tempo que a gente experimenta e experiencia a todo momento. Então, nesse momento, nesse tempo, nós estamos aqui vivenciando essa palestra, essa troca. A gente não está ligada no tempo Cronos. Esse momento que a gente está vivendo aqui é o tempo de Kairos, que é o que a gente está experienciando. A gente veio através do tempo de Cronos, porque tínhamos que estar aqui às 9 da manhã. Isso é até necessário para a gente organizar nossa rotina, mas esse tempo agora, onde a gente está se vendo, a gente está se olhando, a gente está se comunicando, esse é o tempo verdadeiro. É aquele tempo que a gente vive e experiencia. Tá? Então, o tempo ele é uma variável fundamental no processo oncológico. Por quê? Porque a jornada ela vai ser permeada por tempos. Então, a gente vai ter o momento do diagnóstico, que é o tempo que a gente vai viver aquele momento. A gente vai ter o período de tratamento, que é o tempo que a gente vai caminhar durante as semanas, quinzenas ou meses da quimioterapia, os dias da radioterapia. E a gente depois vai ter o tempo de vida que é percebido, que pode ser o fim do tratamento, a reabilitação, ou pode ser o processo de cronificação, onde a gente vai ter que também ressignificar esse tempo. E aí eu vou falar rapidamente, eu tenho só 15 minutos, né? A gente, como é psicólogo, a gente gostaria de ter um pouquinho mais, mas é até necessário esse tempo de Cronos nos guiando, né? É curioso isso, né? Que a gente que é psicólogo, a gente é muito mais ligado no tempo de Kairos. É por isso que às vezes a gente se perde um pouco com o tempo de Cronos. Porque tem coisas que são tão intensas, são tão significativas, que a gente acaba não se atentando, né? Mas como a nossa vida ela é moldada pelo tempo de Cronos, eu estou de olho aqui, ó, tá? Então, se eu me apressar um pouquinho, vocês já vão saber por quê. E aí eu trouxe para a gente abrir essa mesa o tempo que é vivido e percebido no diagnóstico precoce. E depois eu vou falar um pouquinho no tempo que é vivido e percebido no diagnóstico mais tardio. Então, no diagnóstico precoce, quais são as repercussões imediatas? Primeiramente, a gente vive aquele choque inicial, né? Um medo, muitas vezes aterrador, até de não saber como que vai ser o tempo dali para frente. Percebem que está tudo ligado ao tempo. E se a gente começa a pensar sobre o tempo, a gente entende que ele precisa ser nosso amigo, porque não tem como a gente escapar do tempo. Tudo é o tempo, tudo está ligado ao tempo, né? Então, como que eu vou viver esse tempo? E aí, no diagnóstico precoce, quando a gente recebe aquela notícia, a gente tem esperança devido às chances de cura, já que a gente está falando de um diagnóstico que ele foi precocemente achado. A gente tem a confiança na medicina e no tempo do tratamento que está por vir. E aí, quando a gente fala... Opa, desculpa, gente, errei aqui. Quando a gente fala no tempo de um diagnóstico precoce vivido já a médio e longo prazo, a gente vai experienciar um tempo onde o medo
da recorrência ou da recidiva, ele vai nos assombrar de alguma forma. A gente vai pensar no tempo de reconstrução da identidade. Então, eu estou num tempo de paciente, mas daqui a pouco eu vou começar a experienciar um tempo de sobrevivente. E como que vai ser isso? Né? Como eu vou usar o meu tempo a partir disso? A gente tem aquela sensação do tempo vivido como continuidade. Então, eu passei pela jornada oncológica, eu passei por esse capítulo e vou começar a construir ou a viver num tempo onde isso já não vai ser mais o protagonismo do meu ser, né? Então, ficará para trás os tratamentos, as idas mais contínuas aos médicos. Então, o que eu vou viver agora? Esse viver, ele é o tempo. E aí a gente tem o tempo da reabilitação, né? Que é o daqui para frente. Quando a gente já experiencia o tempo de um diagnóstico tardio, quais são essas repercussões mais imediatas? A gente tem aquele sentimento de injustiça, de raiva, de frustração, né? E por que a gente sente isso? Porque a gente pensa, por que eu não vi antes? Por que demorou tanto? Né? A gente vai falar um pouco aqui do tempo, até nos próprios sistemas de saúde. Então, quando eu estou num sistema público e quando eu estou num sistema privado. Porque as diferenças dos tempos, elas acontecem e elas são importantes. Né? Então, muitas vezes, num diagnóstico tardio, esse sentimento de injustiça ele vem porque, muitas vezes, vou dar um exemplo, a mulher ela fez a mamografia num tempo precoce. Né? Então, ela foi atrás, ela diagnosticou num tempo precoce. Só que ela vai conseguir ter acesso ao cuidado e ao tratamento, às vezes, 1 ano depois. E aí, esse tempo, que era de um diagnóstico precoce, ele passa a ser um tempo do diagnóstico tardio. E aí a gente começa a vivenciar, né, a perda de oportunidades de tratamento, a intensificação da angústia diante da finitude, né, que é nada mais do que a percepção de que o tempo ele se encurta. Então, olha como está tudo muito ligado ao tempo. E o tempo vivido já no diagnóstico tardio, mais a médio e longo prazo, então, saindo daquele tempo do diagnóstico ali tardio imediato, ele aumenta os riscos de depressão e desesperança. Então, a gente já tem muitos estudos, né, mostrando essa questão do risco da depressão, e aí entra o papel da psico-oncologia até para conseguir, de certa forma, minimizar esses riscos. Existe a possibilidade de sobrecarga para os familiares e os cuidadores, porque muitas vezes já tem muito mais sintoma, os tratamentos eles já são um tanto mais agressivos. Então, o quanto que o tempo da família também vai ser afetado por essa questão. E no diagnóstico tardio, quando você já está lá mais a médio e longo prazo, o paciente ele tem o tempo vivido como urgência. Né? Então, projetos de vida que precisam ser ou acelerados ou deixados, de fato, para trás, e alguns outros ressignificados. Eu tinha esse projeto, mas, a partir desse tempo agora, esse momento que eu vivo, eu vou ter que ou ressignificá-lo, ou então eu vou ter que abrir mão dele para viver uma outra coisa. E eu trouxe aqui rapidamente para vocês um estudo muito interessante, que ele é dominado como Bright Light, né? Que
em português seria, no termo literal, eu tive a ajuda aqui das universitárias, da minha prima aqui, né, que fala inglês fluente. A gente lê muito texto, então a gente acaba sabendo um pouco, mas o inglês tem umas coisas literais. Mas a gente entendeu que era brilho de luz, né? Até porque eu penso que os autores colocaram esse nome, porque ele foi realizado com crianças e adolescentes. Então, foi um estudo britânico, tá? Realizado na Inglaterra, e eles incluíram 830 jovens. Então, foi um estudo bem grande, inclusive está numa revista bem conceituada, que é na Nature, né? E o que esses pesquisadores eles descobriram? Que a espera... Então, o que eles estavam pesquisando? Tempo. Tempo de espera. Então, a espera de 2 meses ou mais para consultar um especialista estava associado à redução da qualidade de vida, ansiedade e depressão. Agora, pensem comigo. 2 meses. E já foi comprovado que tinha redução na qualidade de vida. Vamos trazer para o Brasil, onde as pessoas esperam 10 meses, 1 ano. Quando a gente teve a pandemia, isso foi se esperado mais. E muitos tiveram diagnósticos tardios em virtude disso. Como que seria um estudo desse no Brasil, né? Se com 2 meses já foi comprovado que tem impacto na qualidade de vida e tem risco de ansiedade e depressão. E, paralelamente, eles também pesquisaram os atrasos na busca por ajuda, porque acontece também, né, pessoal? Às vezes, a gente está na correria do dia a dia, né, e que a sociedade moderna cada vez mais nos impõe a isso, e aí a gente também precisa pensar sobre isso, e, às vezes, a gente deixa passar, né, as coisas. E, às vezes, a gente até percebe, mas a gente não vai atrás. E esse atraso, né, ele também vai impactar no nosso processo ali do diagnóstico. E esse estudo ele também buscou isso, né, que esse atraso na busca por ajuda também estavam associados a maior índice de depressão. Então, olha aí a importância no tempo, né, e o que esses cientistas, de fato, foram buscar. E aí, rapidinho, porque o meu tempo vai estourar, né? Terminando, então, a gente tem que pensar o papel do tempo subjetivo. Tá? No diagnóstico precoce, ele é pensado em termos de futuro, cura, prevenção e acompanhamento. No tardio, ele é experimentado mais como um presente intenso, focado em qualidade de vida, situações não vividas e despedidas. Lembrando que o tempo do relógio é o mesmo, mas o tempo vivido ele é radicalmente diferente. Vou passar aqui, tá? Porque a gente já falou e vamos falar mais sobre isso. Das emoções e sentimentos que eclodem nos diferentes campos de atuação, que é o público e o privado. E aqui eu fiz um gráfico, meu tempo acabou, né? A gente vai aqui falar de choque, esperança, continuidade, mas também de injustiça, urgência, desesperança e ressignificação. Então, concluindo, as repercussões emocionais que eclodem durante a jornada oncológica estará na forma como esse tempo será vivenciado e significado pelo paciente. Então, tempo como oportunidade, ou então o tempo como urgência, lembrando que o tempo ele é o mesmo, tá? E aí terminando, né, eu trago essa música da Maria Gadu, que é a Oração do Tempo, ela é linda. O tempo como compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Obrigada, gente. Já fico aqui ou venho depois? Fabi, que aula, que delícia de ouvir sobre tempo. E eu fico pensando...
eu fico pensando tempo, né? Na verdade, são tempos que nós temos. E conforme você foi trazendo as suas falas, todas essas temáticas, Fabi, eu pensei muito num tempo social da nossa sociedade capitalista e neoliberal. Que é assim, né? A gente precisa ser produtivo, a gente precisa cumprir com um papel social, a gente precisa cumprir com demandas familiares, de trabalho, de projetos, enfim. E o paciente com câncer, aonde ele é colocado nesse tempo? Só para jogar essa reflexão, e porque nós teremos um tempo para as perguntas, para as reflexões. Então, deixaremos também o QR Code disponível para vocês, né, registrarem essas perguntas. Enfim, temos muito que refletir e discutir hoje, nessa manhã. Obrigado, Fabi. Só para complementar, quando a gente fala sobre tempo, né, e o acesso do paciente à campanha de prevenção, ao tratamento, né, especificamente dito, a gente fala muito de um processo de conscientização desse paciente em relação à participação justamente nessas campanhas. Então, psicoeducação, ou seja, quais informações estão chegando para o nosso público, né, para a nossa população. Isso a gente fala nos vários níveis, de atenção primária, secundária, terciária. Então, nesse sentido, como que a gente tem se organizado, né, enquanto sociedade, e aí a gente abre, né, e amplia para políticas públicas, para pensar como que esse paciente tem, né, acessado essas informações básicas aí de saúde. Respeitando esse tempo tão singular que é de cada pessoa que convive, né, com esse diagnóstico. Muito bom. Bom, para dar continuidade à nossa mesa, convido aqui para cima a Samantha Thaís Antunes Palopoli. Ela é assistente social, especialista em saúde pública, cuidados paliativos e psicologia organizacional, uma experiência em hospitais de alta complexidade e ambulatórios, com foco em escuta qualificada, mediação de conflitos e orientação familiar, com uma atuação comprometida com práticas éticas e humanizadas, articulando com a saúde, assistência e proteção social, e fez um trabalho lindo e potente lá no AC Camargo também. Obrigado, Sá. Boa palestra. Obrigada. Bom dia. Eu vou começar agradecendo, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui num congresso tão importante, tão potente, a convite dessas duas pessoas que a Agnes, acho que um pouco mais, né? Acompanhou muito meu trabalho lá no AC Camargo. Então, para mim, é muito importante, quanto assistente social, estar aqui para trazer, né, essas nuances e esses impactos sociais que o diagnóstico oncológico traz. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a dimensão social da dor total, né? Então, o que eu quero propor aqui? Eu quero propor uma reflexão do papel do serviço social como agente transformador na leitura ampliada das dimensões humanas do adoecimento, né? Que, por vezes, é pouco falado, né? Então, quando a gente fala da dor total, a gente precisa lembrar e reverenciar, né, a precursora desse movimento que trouxe esse conceito de dor total, que é a Cicely Saunders. Eu, como uma boa paliativista que sou, né, por onde ando, falo dela. Então, a Cicely Saunders, ela trouxe, ela revolucionou o cuidado ao propor o conceito de dor total. E o que é essa dor total? É entender que todo ser humano, né, ele precisa ser olhado em todas as suas nuances. Então, ela traz essa forma holística, que vai além do aspecto físico. Então, a gente já está ali, né, já tem um diagnóstico, mas e o indivíduo? Aonde é que ele está dentro da sala do médico, dentro do consultório, né, com um exame e um resultado na mão? Aonde fica o lugar desse indivíduo? Então, ela reconheceu que o sofrimento humano ele é multidimensional. Então, ele exige sempre, né, uma abordagem interdisciplinar, porque para honrar a complexidade humana. E dentro desse conceito de dor total, ela explica, né, brilhantemente que toda dor, né, ela pode ser física, ela pode ser psíquica, ela pode ser espiritual e ela também pode ser social.
E por que falar da dor social é tão importante? Eu costumo dizer, e até coloquei aqui, né, para que a gente possa refletir juntos, que enquanto a dor física ela pode ser controlada com medicamento, né, porque a gente tem aí a evolução da medicina, né, a evolução dos tratamentos, a dor social ela exige um cuidado humano, ela exige políticas públicas, né, porque a gente está aqui, né, porque a gente precisa falar sobre isso. E ela exige também, né, e ela precisa de rede de apoio. Então, e o que impacta a dor social? A dimensão social de uma pessoa, ela permeia e amplifica todas as outras dimensões. Então, aqui, né, eu sou Samanta, assistente social, palestrante. Na minha casa, eu sou a Samanta, a esposa, a mãe, né? Então, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não pode se perder nesse diagnóstico. A gente continua sendo uma pessoa humana, um indivíduo. E todo indivíduo merece e requer respeito dentro da sua individualidade, né? E quando essa dor ela é negligenciada, ela compromete a eficácia de muitas intervenções terapêuticas, né? Eu, dentro da minha atuação na Secamargo, hoje em dia eu atuo dentro de um ambulatório, eu percebia o quanto a dor social permeava o paciente, né? Você deixa de ser alguém para a sociedade e passa a ser um indivíduo adoecido. Então, ninguém mais fala sobre você, só fala sobre a sua doença, né? Então, quem está ali, quem está, né, naquela cama de hospital, é uma mulher, é uma mãe, é um homem, é um trabalhador, é uma criança. Então, quando a gente não fala sobre isso, a gente impacta, né, toda uma sociedade. E como que é a dor social no contexto oncológico? Então, quando o paciente recebe um diagnóstico, né, quando o indivíduo recebe um diagnóstico, porque até então ele é um indivíduo, né, recebendo um diagnóstico, ele automaticamente tem consequências sociais, né? Então, junto com o diagnóstico, vem a perda dos papéis sociais. Então, eu sou uma mulher que trabalha, que cozinha, que gosta de ler. De repente, eu passo a ser vista só como uma paciente, né? Como alguém que tem ali uma doença ameaçadora da vida e que todo o meu papel social, então, se volta, né, para esse lugar. Existe a estigmatização, né, ou esse lugar que as pessoas, hoje em dia, né, essa felicidade plena. Então, busca-se o quê? Busca-se sempre essa ideia de que não, você precisa ser positivo diante do diagnóstico, você precisa reagir, né? Isso estigmatiza as pessoas, traz também as rupturas de vínculos significativos, né? Quantas pessoas se afastam, quantos relacionamentos acabam durante o tratamento, né? Aquela relação do trabalho que a gente tinha já não existe mais, porque a gente está doente, internado há muito tempo. E traz aquilo que o Rodrigo falou muito bem, né, dentro dessa sociedade capitalista, esse impacto social, né, socioeconômico. Então, hoje em dia, né, a mulher trabalha, o homem trabalha, todo mundo ali ajuda, né, participa das contas da casa. Quando falta, né, o salário de um, impacta em tudo. Tá? E qual que é o nosso papel como assistente social, né? A gente precisa atuar de uma forma estratégica, sempre mediando os acessos, tá? Fortalecendo as redes de apoio, instruindo sobre os direitos previdenciários, tá? E, sobretudo, que eu acho que é a parte mais importante para mim, a melhor da minha profissão, que é a escuta. Tá? Um assistente social precisa ter escuta. E é uma escuta sensível, uma escuta empática, uma escuta que viabiliza o que o outro tem para dizer. Porque, às vezes, o paciente não vai falar isso para o médico, né? Estou com medo de perder o meu emprego. Ele quer tratar. Mas, para o assistente social, se ele estiver ali por inteiro, ele vai falar. E aí a gente entra atuando e fortalecendo essa rede. Então, aí eu trouxe, né, porque a gente também precisa entender que
quando a gente fala do diagnóstico oncológico, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Então, existe o diagnóstico oncológico em diversas dimensões da vida, em diversas fases da vida. E como que a gente, como profissional, atua, né, diante disso? Então, eu trouxe aqui alguns impactos fragmentando aí pelas fases de vida, né? Porque a gente precisa entender que o diagnóstico oncológico ele não é o mesmo para uma criança e para um adolescente. Ele não impacta da mesma forma. Então, como que a dor social ela age na infância, né? Essa criança, a infância, que é essa época da descoberta, né? Onde a gente descobre e se descobre. Quando uma criança recebe o diagnóstico oncológico, o que isso impacta para ela? Né? Porque a gente pode falar dos pais, a gente pode falar dos irmãos, mas e ela, como indivíduo? Né? A gente olha para esse indivíduo. Dentro dessa dor social, a gente tem a ruptura escolar. Né? Olha, é uma fase tão importante para a criança, né? Onde ela está testando os limites, onde ela está buscando conhecimento. E, de repente, existe essa ruptura escolar. Né? Aí, junto com a ruptura escolar, que é o lugar que a gente melhor socializa quando a gente é criança, aprende dos limites, né? E vem o isolamento social. Então, a criança não pode mais ir lá na festa do amiguinho e comer aquele brigadeiro. Ela está isolada socialmente. E como que é essa dor para essa criança? Será que a gente conversa com eles a respeito disso? E também altera toda uma dinâmica familiar. Então, né, se tem mais irmãos, eles ficam em casa e a mãe vai cuidar lá no hospital. Não é assim? Se tem, né, se a mãe trabalha e o pai trabalha, alguém vai precisar sair do emprego. Porque a sociedade não está preparada ainda, né, dentro desse mundo capitalista que a gente vive, para segurar. A empresa não vai aguentar que a mãe fique dentro do hospital. Não vai dar certo. Então, olha quantas dores essa criança passa, né? Quantas dores sociais essa criança pode vir a ter. Então, a criança ela desenvolve, né, um sentimento muito doloroso. E aí eu posso dizer acho que com um pouco de experiência, porque trabalhei na pediatria, e o quanto eles se sentem diferentes. Né? Enquanto o irmão está indo para a escola, eles estão dentro do hospital fazendo um tratamento. E na adolescência, que é aquele período em que a gente, né, já fez as descobertas quando a gente é criança, e aí a gente está ali naquele lugar de autoafirmação. Como que essa dor social impacta na adolescência? Ela traz conflito existencial, né? O adolescente já está ali naquela mudança, né? Ela já está mudando de fase e ainda adoecido. Traz esse impacto da imagem corporal, né, e da aceitação. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar o quanto a rede social traz para a gente esse impacto da vida perfeita, do corpo perfeito, e para o adolescente, né, dentro de um estado, dentro de um diagnóstico oncológico. E traz essa sensação do futuro interrompido. Então, eu tinha planos, né? Eu vou me formar, eu vou fazer uma viagem com a minha turma. Aonde eu coloco os meus planos? Para onde eles vão? Né? O que eu faço com eles? Eu tenho tanta vida pela frente. E o medo? Né? O adolescente já tem essa percepção, a percepção do medo né, que enxerga no rosto da mãe, por mais que ela vá chorar lá no corredor, né? O medo do abandono. Então, olha quanta dor social o diagnóstico oncológico traz para o adolescente. E será que a gente conversa a respeito disso? E na fase adulta? Então, a gente já passou pela infância, já passou pela adolescência, e aí eu tenho um diagnóstico aqui nessa fase em que eu estou agora, 100% produtiva, né, conseguindo trabalhar, ler, fazer as minhas coisas. O que acontece comigo, né, quando eu recebo um diagnóstico? Aonde eu coloco as minhas incertezas? Né? Porque aí a gente já é mãe,
né? Ou é pai, e aí a gente, né, tem medo de perder o emprego. Então, a primeira coisa que a gente sente é: o que eu vou fazer agora? Como que vai ser a minha vida? Como que será que é dar entrada no INSS para receber 1/3 daquilo que eu recebo trabalhando? Tenho esse estigma no trabalho, né? Então, você vai deixando de ser uma pessoa social. E ser uma pessoa social é o que faz a gente ser humano, né? Todo ser humano é um ser social. E altera esse papel. Então, eu deixo de ser a cuidadora da minha família e passo a ser cuidada. Olha quantos impactos isso causa. Olha quantas dores isso traz. E para o idoso? O idoso, ele pode ter ali um isolamento social, ele vai pensar que ele é um peso para a família. Eu já estou idoso e ainda estou doente. Se as redes de apoio, de cuidado, já são fragilizadas, elas ficam mais ainda, porque você precisa cuidar, dispor de tempo, alguém vai precisar fazer esse papel. Então, o idoso já tem esse papel na sociedade. Existe uma... as pessoas dizem: eu virei a mãe da minha mãe, eu virei a mãe do meu pai. Não, gente, a gente não vai ser a mãe da nossa mãe. A gente vai ser a filha que cuida da nossa mãe. Porque quando eu digo que sou a mãe da minha mãe, eu tiro o valor social dela. Olha só, quantos impactos e quantas dores para o idoso. Então, eu já sou idoso, numa sociedade em que as pessoas não falam sobre isso, todo mundo quer ser jovem a qualquer custo. Estou doente e agora eu ainda recebo ordens da minha filha. Não, não. A gente precisa mudar essa mentalidade. A gente pode ser filhos que cuidam dos nossos pais, mas a gente nunca vai ocupar o lugar de pais dos nossos pais. Essa ordem não existe. E aí eu trouxe aqui, meu tempo também já está acabando, estratégias de cuidado. Então, o que é importante? A gente ter uma escuta qualificada, fortalecer as redes de apoio, uma orientação especializada e uma humanização integral. E deixo aqui uma frase final, junto com o meu tempo que já acabou, que reconhecer a dor social é reconhecer a dignidade humana em sua plenitude. Porque a Clarice Lispector já dizia que cada pessoa é um mundo. E, sendo cada pessoa um mundo, precisamos cuidar das pessoas de forma individual. E uma pergunta, uma reflexão para os próximos passos da nossa vida como profissional da saúde. Como cada um de nós pode minimizar a dor social dos pacientes que encontramos na nossa jornada profissional? Então, fica aí essa questão. Termino agradecendo, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado por essa oportunidade. E contem comigo sempre. Excelente, Samantha. Muito obrigado pela excelente palestra, com muitas reflexões também sobre a temática. Eu percebo que, às vezes, essa questão social é um pouco banalizada. Eu trabalhei durante muitos anos na Santa Casa de São Paulo, onde o social explodia, questões sociais explodiam muito, até pela vulnerabilidade socioeconômica, cultural de muitos pacientes. E agora, a nossa Camargo, que é um recorte muito diferente, as questões sociais elas aparecem em outro lugar, mas que a gente precisa olhar, porque senão a gente banaliza e a gente invisibiliza essa questão e esse cuidado que é tão fundamental para o tratamento da pessoa que convive com o diagnóstico oncológico. Excelente, muito obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Gina. Obrigada. Algo que me veio, quando você estava apresentando na mente, assim, sobre história biográfica do paciente. Então, quando a gente vai conhecer o paciente pela primeira vez, quem que é o paciente? Quem que é a Dona Maria? Quem que é seu João? Quais os desejos, quais as necessidades, o que ele gosta de fazer. Muitas vezes a gente vê até nas matérias, alguns hospitais eles fazem isso. Então, tem o prontuário ali do paciente, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de comer,
quais visitas ele gostaria de receber. Então, entender, né, esse sujeito aí sociocultural como um todo. Então, quem que é aquele paciente que a gente está recebendo ali no nosso consultório, enfim, ou ali na instituição de saúde, né, que a gente está atendendo, né, os pacientes. E a Agnes me fez lembrar a construção do prontuário afetivo durante a Covid. Vocês presenciaram nas instituições onde vocês trabalham? E que foi um resgate desse social, né? De aspectos subjetivos, do social, dos gostos, das preferências. E que não deveria se perder, né? Eu lembro que, nas minhas visitas no hospital, eu sempre fazia bibliografia, né? Então, a gente já tem os dados do paciente no prontuário. O RG, o CPF, o número dele, ele já é um número dentro do hospital. Eu, como assistente social, paliativista, preciso entender quem é aquele sujeito, qual é o lugar que ele ocupa dentro desta família, né? Quem são as pessoas que ele quer por perto, né? Como ele gosta de ser chamado. Pode parecer banal, né? Mas é o entendimento de que ali existe um indivíduo, né? E não só um diagnóstico. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito, Sá, perfeito. E a gente nunca esquecer que a gente, às vezes, precisa se distanciar do nosso mundinho para a gente conhecer o mundo do outro. Pensando nas questões raciais, Sim. nas questões de diversidade sexual, né? Nas questões étnicas, principalmente dos povos originários, e de tantas pessoas que vão atravessar a nossa trajetória profissional e que a gente vai precisar estudar um pouco sobre a realidade daquela pessoa, né? Para a gente não violentá-las a partir do nosso olhar, que é tão reduzido, né? A partir da nossa história, da nossa biografia. Com certeza. Que lindo. Obrigado, Sá. Muito bom. A gente vai abrir... isso, no final a gente vai ter um tempo exatamente para a gente fazer as perguntas, reflexões, bem polêmicos, né, pessoal? Essas questões. Que bom. E para dar continuidade, nós teremos agora a doutora Luciana Barbosa Mussi, muito bem-vinda, doutora Luciana, pós-doutorada na Universidade de Brasília, UNB, em Bioética e em Direitos Humanos, doutora e mestre em Direito, graduada em Psicologia e Direito, professora universitária, pesquisadora em saúde, com ênfase em saúde mental e direito do paciente, e advogada. Muito bem-vinda à palestra. Obrigada, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço o honroso convite que me foi feito e espero honrá-lo efetivamente, trazendo algumas contribuições. Falando em diversidade, eu gostaria de me descrever. Não sei se temos aqui pessoas com deficiência. Sou uma mulher de meia idade, branca, com sobrepeso, estatura mediana, cabelos castanhos, estou usando óculos, calça e camisa social. Então, eu vou pedir licença, ambas falaram com muita calma, tranquilidade, eu vou na velocidade CREL 7 para dar conta, né, do que eu me propus aqui a falar para vocês, né? A minha proposta não é falar sobre direito ao BPC, nem a direitos previdenciários, porque as assistentes sociais, como a Samanta, são as pessoas mais competentes para tratarem disso. Eu vou apresentar a vocês, eu pretendo apresentar para vocês, um novo ramo do direito chamado direito do paciente. Okay? Eu queria começar trazendo um caso verídico. O paciente me autorizou a trazê-lo. X era atendido por um conceituado oncologista, Dr. Y. Foi ele quem realizou a cirurgia de retirada de parte do seu rim direito, quando foram removidos 2 tumores. O diagnóstico foi de câncer renal, do tipo células claras, em estágio inicial. 2 meses depois, X fez uma segunda cirurgia, desta vez no rim esquerdo, também para retirar parte do órgão e remover mais um tumor. O diagnóstico foi o mesmo, do mesmo tipo de câncer, que, tal como os outros, encontrava-se em estágio inicial, mas um pouco mais avançado que o anterior. Em razão disso, X precisava de relatórios médicos a serem entregues ao RH do seu órgão, para comprovar a necessidade do afastamento do trabalho. Entrou em contato com seu médico, que orientou a falar com seu staff, o que foi feito.
Um mês depois, né, estamos falando sobre tempo, X voltou a contatar o Dr. Y, já que não tinha recebido os documentos solicitados e estava sendo cobrado por isso. O Dr. Y foi ríspido com X, dizendo-lhe que tinha pacientes para atender e que já o havia orientado a falar com seu staff. X, então, perguntou-lhe: e eu? O que eu sou? X, obviamente, mudou de equipe médica, que lhe pediu um exame genético. O resultado indicou síndrome de von Hippel-Lindau, uma doença rara hereditária que transforma o corpo em um terreno fértil para tumores, alguns benignos, outros malignos. Hemangioblastomas, carcinoma de células renais, lesões no cérebro, na retina, no pâncreas. Ele já tinha perdido a visão. Um diagnóstico que não apenas o abalou, mas colocou diante de uma corrida contra o tempo. Os relatórios médicos eram claros: múltiplos tumores, risco de perda de visão, possibilidade de falência renal. A cirurgia, embora tradicional e uma opção, trazia consigo um preço alto, sequelas irreversíveis e até risco de morte. Mas, segundo a nova equipe médica que eu acompanhava, havia uma luz, um medicamento recém-aprovado no Brasil, já utilizado com sucesso nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, dentre outros países. Um compromisso oral menos invasivo, mais eficaz e de alto custo, do qual X nunca tinha ouvido falar. Com os relatórios em mãos, procurou seu plano de saúde, mas a resposta foi negativa. 3 vezes. A justificativa: o medicamento não constava no rol da ANS. Mesmo com a aprovação da Anvisa, mesmo com respaldo médico, mesmo não estando disponível no SUS, mesmo não possuindo genérico ou similar, mesmo com risco de vida. A cada negativa, o tempo corria. Já haviam se passado 4 meses desde a primeira negativa do plano e a doença continuava a progredir. Muito bem. Primeira coisa que eu quero trazer é a diferença entre paciente, consumidor e usuário. Muito se confunde esses 3 papéis que nós podemos desempenhar, inclusive simultaneamente, né? O paciente é a pessoa que se encontra sob cuidado. O paciente, sob a ótica do direito do paciente, ele tem direitos que decorrem da relação com o profissional da saúde. Então, é durante o cuidado de saúde que se forma essa relação e daí a gente vai tirar direitos. Consumidor é a pessoa que está na relação de consumo com o plano de saúde, por exemplo, com o hospital, com laboratórios, né? A relação de consumo ela é regida pelo direito do consumidor e pela lei de planos de saúde. Já o usuário, que é uma expressão muito usada no âmbito da saúde pública, no SUS, né, os documentos, as leis do SUS usam essa expressão, inclusive, faço aqui um alerta, é uma expressão que acaba reduzindo os direitos das pessoas assistidas. Porque se eu não sou paciente, eu não tenho direitos como paciente. Se eu sou usuário, e muita gente é usuária sem ser paciente, eu deixo de ter proteção jurídica em várias dimensões. É isso que eu quero chamar a atenção aqui, é esse o recado que eu quero dar, e eu já tenho metade do meu tempo. Então, esse novo ramo do direito, ele envolve uma legislação específica, ele envolve teorias, e nós já temos algumas boas reflexões nacionais em torno disso, e envolve jurisprudência, julgados em cima, a partir deste referencial teórico que nós estamos chamando de direito do paciente. É importante dizer que o direito do paciente não se opõe ao direito do médico ou dos profissionais de saúde, né? Muito pelo contrário. No Brasil, nós não temos uma lei específica que garanta direitos do paciente. Nós temos um Estatuto do Paciente tramitando no Congresso há bastante tempo e ele ainda não foi aprovado, portanto, nós não temos uma lei específica para os pacientes que abrangem os pacientes com câncer. Nós temos
uma lei corajosa, inovadora, recentíssima, no Rio Grande do Sul, que é a primeira lei que garante expressamente direitos do paciente e os reconhece como sujeitos de direitos no Brasil. Para além disso, vou falar especificamente a partir do Estatuto da Pessoa com Câncer. Vejam, o Estatuto é da pessoa com câncer, não é do paciente. Então, a pessoa com câncer não necessariamente é paciente com câncer. O Estatuto da Pessoa com Câncer, ele fala expressamente em crianças, né? E a gente pressupõe, com razão, com acerto, que esse paciente também é um paciente adulto. Mas eu quero destacar que o paciente com câncer pode ser uma pessoa idosa, como a Samantha trouxe, pode ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa com transtorno mental, mulheres, enfim, nós temos aí várias possibilidades, vários grupos, né, populações indígenas ou povos originários. Enfim, nós temos, dentro desse grupo, um rol bastante amplo de pessoas envolvidas. Qual é o problema do Estatuto da Pessoa com Câncer e de várias normativas em torno de saúde, né? Essa é uma crítica a partir do direito do paciente. O Estatuto da Pessoa com Câncer, ele privilegia a perspectiva de acesso a bens e serviços. Ele privilegia o status de usuário e de consumidor, apesar de ter um capítulo próprio para direitos. E enfatiza os deveres do Estado. Bom, se eu estou criticando, eu tenho que colocar algo no lugar. Quais são os pressupostos do direito do paciente enquanto teoria e enquanto normativas em sentido amplo? O direito do paciente ele está todo estruturado nas normativas de direitos humanos internacionais, normas da ONU, da OEA. O pressuposto central dele é o cuidado centrado no paciente, não na doença, não nos familiares. É o paciente que deve ser o centro do cuidado. Para além disso, a busca é pela tomada de decisão compartilhado, modelo de mutualidade na relação entre pacientes e profissionais. O paciente não é um objeto de cuidado, ele não deve ser submisso à equipe, ele tem que ser ouvido, ele tem que opinar, dentro do possível, suas vontades, seus valores, suas preferências devem ser respeitadas e acolhidas. Ele tem que ser entendido como um sujeito de direito. Para além dele ser um sujeito de direito, pela sua própria condição, ele está fragilizado. Então, ele é um sujeito de direito vulnerável e as crianças são sujeitos de direito vulneráveis com vulnerabilidade acrescida. Quais são os direitos do paciente, que eu vou chamar de um núcleo duro dos direitos do paciente? Núcleo duro porque decorrem desses instrumentos internacionais. É o direito a não ser discriminado pela sua religião, pela sua origem. É o direito à informação, informação clara, compreensível sobre a sua condição, acesso ao seu prontuário. Gente, prontuário não é médico, prontuário é do paciente. Adorei esse prontuário aí com as histórias, amei, tá? O paciente tem direito à segunda opinião. Esse paciente que eu contei a história dele, ele falou, doutor, eles não queriam me dar os meus documentos porque eles estavam com medo de eu judicializar. Você não tem que explicar porque você quer o seu prontuário. O prontuário é seu. Você tem direito a ele gratuitamente e do jeito que você quiser. Hoje é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, dia 17 de setembro. Então, o direito à vida passa ao direito por um cuidado seguro e de qualidade. Não importa se eu estou sendo assistido no SUS, no interior, na capital, eu tenho que ser cuidado com segurança e qualidade. Direito à confidencialidade dos meus dados. Os dados são meus, não são da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Os dados são meus e eles devem ser cuidados. Isso envolve outros campos do direito, mas eu vou ficar aqui no direito do paciente. Temos direito à privacidade, né? Principalmente hospitais, escola, não. O paciente não é um objeto de aprendizado, né? Tem que ser tratado como uma pessoa, a gente tem que pedir autorização,
e tem que respeitar se ele não autorizar. Então, o paciente tem direito a se recusar a realizar certos procedimentos, certos tratamentos. Ele tem que ser informado e consentir, e, para isso, a linguagem tem que ser acessível. Ele tem que participar do processo de tomada de decisão, como eu já disse. Ele tem o direito de estar acompanhado durante consultas, exames, tratamento, se for criança, se for pessoa idosa, se for pessoa com deficiência, 24 horas. E aí ele tem direito, quero falar bastante disso aqui, ele tem direito a remédios jurídicos efetivos. Porque se acontecer um evento adverso, né, o que todo mundo chama de erro médico, ele tem direito a saber. Né? Tem direito a disclosure, ele tem direito à queixa, ele tem direito à reparação. E, veja, direito a remédios jurídicos não é direito a buscar o judiciário. Gente, o judiciário é o pior lugar que vocês podem ir. Tá? Se há uma preocupação com o tempo, o judiciário vai atrasar tudo. A judicialização, em muitos casos, às vezes ela é necessária. Nesse caso que eu contei, eu judicializei. Né? Mas o risco da demora é grande, porque o tempo do judiciário, como o tempo do legislativo, como o tempo do executivo, é um tempo muito diferente do nosso tempo. A urgência no judiciário, isso é uma liminar, é uma medida de urgência, pode demorar um mês. Como isso é urgente? Né? Quem trabalha em PS, então, como isso é urgente? Sim, no direito isso é urgente. Né? Porque pode demorar 5 anos, 10 anos. Certo? Então, judicializar não é a saída em muitas situações. A gente tem que buscar o quê? Uma justiça restaurativa. O hospital, nós não temos isso aqui no Brasil. Tá? Ainda está por fazer. Por isso que eu faço questão de trazer essa novidade para, né, alcançar o maior número de profissionais, gestores que estejam aqui conosco, estejam nos ouvindo. Então, a busca por remédios jurídicos é buscar ter um setor no serviço que busque lidar com essas questões para além do acionamento do poder judiciário, ok? O tempo está acabando, tem outros direitos que não são do núcleo duro, mas que estão no próprio estatuto da pessoa com câncer e em outras normativas sobre saúde, que é o direito ao acompanhante, o consentimento informado, consentimento para participar de pesquisa. Vejam que o estatuto não fala desses consentimentos, o que é muito importante. Não é? A pessoa tem que saber em que ela está entrando. Elas têm direito a atendimento prioritário, que é uma coisa que, né, que a gente busca a atender. E eu vou destacar aqui o direito a não sofrer tratamento cruel, desumano, que é aqui o direito a não ser obrigada a se submeter a intervenções clínicas ou cirúrgicas, e muito menos a ser tratada ou institucionalizada à força. Temos outras questões que a gente poderia abordar aqui, mas eu acho que o meu recado está dado e eu fico à disposição de vocês para o debate. Tá? Muito obrigada pela atenção. Luciana, obrigada pela apresentação. E é interessante, quando a gente foi organizar a mesa, a gente tinha pensado, claro, né, numa ordem aí das apresentações, e como a sua apresentação, acho que ela faz um fechamento, fazendo uma intersecção aí das temáticas. Quando a gente fala sobre os direitos do paciente, né, com câncer, e da pessoa com câncer, e aqui você fez uma explanação super interessante, né, para a gente entender bem a diferença das características, né, de cada perfil, né, de cada paciente. Foi me vindo assim na cabeça as outras temáticas. Então, o direito do paciente e o tempo do paciente chegar a esse serviço. Né? As questões sociais e todos os pontos que o Rô trouxe, levando em consideração as questões étnico-sociais, espirituais ou religiosas, né, também. E quer acrescentar? Que alegria, Luciana, ter essas falas tão potentes e importantes, porque a gente vive num país muito desigual, né? E quando você traz essas informações, a gente fala, uau,
esses pacientes, essas pessoas têm esses direitos, né? E muitas vezes a gente desconhece na nossa prática, como você mesma trouxe, às vezes falta uma área específica nas instituições que vão dar todo esse respaldo jurídico, enfim. Então, que bom, né? Acho que é fundamental a gente ter essa informação para a gente se instrumentalizar e fomentar mais, né, também esses direitos nos locais aos quais a gente, enfim, trabalha. Muito bom, parabéns. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Recebemos muitas aqui, também pelo QR Code. Reforçando, fiquem à vontade. O pessoal vai disponibilizar o QR Code. Quem está acompanhando online ou quem estiver aqui presencial também com a gente. A gente tem uma pergunta de uma participante aqui presencial, da Laura. Como profissional de saúde... Aí eu acho que a pergunta talvez seja para a Fabi, ou enfim, né, alguma das podem profissionais complementar. que... Quem é a pessoa? Está aqui? A Laura. Laura. Oi, Laura. Para quem seria a pergunta? Todos nós? Ah, para mim. A Beleza. pergunta dela, Fabi, foi assim: como profissional da saúde, como lidar com a frustração, né, a demora, do tempo do paciente na suspeita ao início do tratamento, no contexto de SUS? Como que é para você lidar com a espera, né? Muito boa pergunta, Laura. Lembrando que somos pessoas antes de sermos pacientes, né? E a gente vive essa angústia da demora, desse tempo, da incerteza, de muitas vezes ter que refazer, né, a biópsia, o exame. E aí a gente entra numa seara que é aquela do cuidar de quem cuida. Então, da mesma forma que a gente está ali com o paciente para conter a angústia dele, minimizar essa ansiedade, a gente precisa também fazer isso conosco, né? Então, eu sou uma pessoa, não é porque eu sou profissional, mas eu sou uma adepta da terapia, né? Não só para psicólogo, que para mim deveria ser obrigatório, mas para a vida, principalmente nesse tempo corrido que a gente tem hoje, que a gente tem que ser mil coisas ao mesmo tempo. Então, é o autocuidado. Então, quando você busca uma psicoterapia de fato ou algo que é terapêutico, lembrando que o que é terapêutico não é terapia, né? Mas você busca um tempo para você, seja um exercício físico, uma meditação, um filme, isso também impacta na diminuição da ansiedade e da angústia. E uma coisa importante para a gente que está do outro lado e que a gente precisa suportar, né, esse período com o paciente, é a gente ter em mente que a gente trabalha com o desejo e as expectativas do outro, e não do nosso próprio, né? Então, em toda essa jornada oncológica, o que vai permear é o tempo, o desejo e a perspectiva do paciente e não o nosso. E aí, para a gente conter essa angústia, que sim é muita, porque a gente se envolve e se vincula com o paciente, a gente, então, se cuidar. Então, ter a nossa terapia pessoal, ter outras possibilidades terapêuticas, igual eu falei aqui, que isso vai, sim, impactar na minimização da nossa angústia. Respondi? Querem falar alguma coisa? Vamos abrir aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? E o pessoal de casa ouve. Assim, o pessoal de casa te ouve. Oi, meu nome é Andréa. Acho que para todas, né? Mas pegando o link do que a doutora Fabiana falou sobre o tempo, que eu acho que é uma das coisas mais vitais para um paciente oncológico, e eu também sou uma profissional do direito, então a gente vê muitas vezes eles se colidindo, porque definitivamente são dois tempos que não caminham juntos. E aí, nesse meio de tudo, você tem a parte da assistência social, que tem que fazer uma mediação entre o jurídico, né, e o tempo terapêutico, efetivamente.
Então, se a Fabi puder falar um pouco mais sobre como funciona dentro, né? Eu sei que ela tem muita experiência dentro de hospitais, como que funciona esse tempo da terapia do assistente social, né? De como ele chega, como ele aborda isso, se é da mesma forma que o terapeuta aborda, que é diferente da forma que o médico aborda e que é completamente diferente da forma que um advogado aborda. Então, a gente já chega com o pé na porta. E não tem jeito. É o lance do ser jurídico, porque a gente sabe da necessidade e a gente tem em nós, né, a ânsia de querer fazer pelo outro o mais rápido possível, e, nesses casos, a urgência ela não tem medida. Ela não consegue nem ser medida em tempo. Então, eu queria que, se todas elas ou a Fabi pudesse falar um pouco sobre esse assunto. Depois eu vou passar para as meninas, que eu acho importante. Na verdade, é o que eu falo. Sim, são distintos, mas eu penso que todos se entrelaçam. Então, por exemplo, eu sempre, nas minhas experiências de mais de 20 anos em hospital, eu sempre tive um vínculo muito forte com o serviço social. Tanto que a maioria das assistentes sociais com as quais eu trabalhei se tornaram minhas amigas muito grandes fora de lá, fora e mais, e perdurou para sempre. Eu tenho uma amiga que faz mais de 20 anos, que foi o primeiro hospital que eu trabalhei no ano 2000, e até hoje somos amigas, né? Assistente social. Por quê? Porque quando a gente vem com essa urgência do tempo, muitas vezes, porque como a Samantha bem colocou, dor social causa sofrimento psíquico profundo. Né? Eu já vivenciei. Teve um lugar que eu trabalhei que era um serviço privado, então não tinha. Era um centro de câncer, mas não era um hospital de câncer. Então, eles tinham um hospital dia, quimioterapia, radioterapia, mas não era um complexo hospitalar. Então, não se tinha assistente social. E quantas dores sociais a gente experienciou ali, em termos de tempo, do paciente, por exemplo, olha, eu não vou vir fazer a quimioterapia amanhã porque eu não tenho dinheiro para passagem. E aí eu me recordo que, nessa situação que estávamos todos lá, né, sem assistente social, ela precisava fazer a quimioterapia. Não dava para esperar a próxima semana. Olha a questão do tempo, porque ela precisava começar amanhã. E estávamos todos angustiados, inclusive, vejam que coisa, né? Porque eu falo, as pessoas são únicas. Essa angústia veio para mim da médica, que, nesse momento, me chamou e falou assim, olha, Fabi, ela está com essa questão, eu não sei se eu fiz o certo. Então, olha a delicadeza, mas eu dei o dinheiro da passagem. Isso. Eu falei, você fez mais do que certo. Você saiu dessa capa e você foi humana. Isso, né? Eu falei, que bom que você fez, né? Isso. E, nesse momento, eu estava com as minhas estagiárias e eu chamei as meninas e falei, olha, uma de vocês vai lá acolher essa pessoa, entender a questão social dela, porque ainda eu falei para elas eram aprendizes, eu falei, a gente vai estar saindo do nosso papel de psicóloga, porque isso é do serviço social, o qual deveria ter uma assistente social aqui. Mas a gente tem que lembrar que essa pessoa ela está em sofrimento psíquico, porque ela não tem o dinheiro. Então, a gente vai sair desse papel e a gente vai dar o mínimo de orientação para ela possível, que é, olha, veja se na prefeitura, porque existe a lei de você tem direito, e aí entra na questão do direito, o quanto que eu não sou advogada e eu não sou assistente social, mas, minimamente, a gente precisa entender que vai impactar no sofrimento emocional.
E eu falei, a gente vai falar para ela procurar a assistência social ou do posto de saúde ou do próprio município, ou ir lá onde tem o Vale Transporte, porque ela tem direito de ter o Vale Transporte. Então, são distintos, mas quando a gente fala de tempo na jornada oncológica, todo mundo vai precisar se juntar. Então, é importante a gente saber, claro, o nosso papel, quando a gente sai dele e quando a gente tem que estar nele, porque eu sou psicóloga, eu não sou advogada e nem assistente social, mas, nesse momento, para minimizar o sofrimento daquela pessoa, eu precisei sair, e aí vem a questão do humano, como a médica fez. Mas ela estava angustiada, porque também se coloca o médico num papel, né, de que ele é ser humano, né? Então, esse é o tempo. Todo esse desenrolar, ele teve que se dar de uma consulta à tarde, que era no outro dia para essa pessoa estar lá. Né? Então, e eu estou falando de serviço privado. Porque, muitas vezes, falando da questão social, essa pessoa ela vem e a gente pressupõe que está tudo bem socialmente, porque não, está tudo ótimo, ela tem dinheiro para vir pegar Uber. Muitas vezes, não. Às vezes, ela trabalha numa empresa que dá, mas a questão social... Então, o tempo ele se emaranha, e aí nós temos que estar todas juntas para conter o sofrimento psíquico dessa pessoa. Eu acho que muito já foi dito aqui pela Fabi, mas dentro da atuação do serviço, eu acho que a atuação do serviço social ela é muito importante dentro desse âmbito hospitalar, seja em hospital dia, porque é do nosso papel, é da nossa função ter essa visão para além daquilo que é dito. Então, quando a gente trabalha dentro de uma instituição privada, né, as questões sociais, como o Rodrigo falou, elas chegam numa outra esfera. Então, subentende-se que o paciente que tem convênio, ele não vai ter nenhum tipo de problema financeiro, quando, na realidade, o convênio, geralmente, ele está vinculado e ele está vinculado à questão do emprego dele. Então, olha o quanto de questão social se traz um diagnóstico. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha esse tipo de visão. E esse trabalho interdisciplinar, que é um trabalho que, por vezes, o assistente social faz esse papel de escuta, mas não no lugar da escuta terapêutica, mas sim da escuta qualificada. Então, né, se eu tenho uma escuta qualificada, eu consigo fazer o acionamento da psicologia para que o psicólogo vá lá naquele paciente atuar. Então, eu acho que essa é a importância de se ter uma rede de cuidado dentro das instituições que enxerguem todas essas nuances do paciente. Então, o hospital privado que não tem assistente social. Hoje em dia, isso é muito comum. Existem grandes hospitais, grandes redes hospitalares que não têm, que o serviço social não existe. Por que não existe? Porque será que ali não vai haver nenhuma questão condicionada ao diagnóstico? Sim, vai haver. Então, o nosso papel, quanto profissional da saúde, né, e assistente social, é ter essa escuta qualificada. Porque, quando eu escuto, né, quando eu tenho uma escuta qualificada, eu direciono, que é o papel do serviço social. Então, eu acho que é muito importante. Deixa eu falar. Bom, eu vou trazer algumas ponderações. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender que não existem direitos sem políticas públicas, né? Não adianta ter o direito se as pessoas desconhecem que possuem esses direitos, né? Então, a ideia aqui é propaganda. Tanto quem atende, porque a gente não vai ter conflito se eu souber que o meu paciente tem direitos e se eu souber que, portanto, eu tenho deveres. Tá? Não é que os profissionais também não tenham direitos, mas
aqui a gente está falando dessa troca. Outro ponto que eu acho importante com relação a essas questões é que o tempo, muitas vezes, nos faz lidar também com as nossas impotências, né? Nós somos impotentes em muitos aspectos. Por mais que a gente faça, dê dinheiro, dê alimento, nós temos limites, né? E nossa saúde mental também tem limite, né? Porque isso também vai adoecendo os profissionais, porque vão assumindo papéis que não são deles, né? Aí eu também acho importante a gente saber que ter direitos também é ter direito, né? Isso no SUS está garantido até por lei, de participar e controlar, né? A participação e o controle social são formas de estender esses direitos a todos. Né? Porque, quando a gente fala de judicialização, mesmo que se tenha uma defensoria pública, ainda você individualiza um direito que é coletivo, que é social. A saúde não é mercadoria, a saúde é um direito social. Portanto, é um direito de todos. Certo? Então, nós precisamos nos organizar, né? O paciente, ele é paciente indivíduo e paciente grupo, coletividade. Então, precisamos nos organizar, quer estejamos atendidos no plano privado, quer estejamos atendidos no plano público, para que o médico, para que o psicólogo, para que o assistente social, o fisioterapeuta possa desenvolver o trabalho dele com toda a competência integralmente, e para que você possa, né, ser assistido, possa ser cuidado de diferentes formas. Então, acho que é importante. Nós somos péssimos cidadãos, nós, brasileiros, somos péssimos cidadãos. A gente precisa se organizar e nos reconhecermos responsáveis, né, por essa efetivação dos direitos, para que, efetivamente, todos possamos gozar de uma saúde e, portanto, de vida, né, vida de qualidade. Então, acho que esse também uma das reflexões que eu gostaria de fazer junto com vocês. Obrigada. Pode ficar com esse. Quer fazer uma pergunta? Não é bem uma pergunta. Assistente social, você tem noção. Gente, bom dia. Eu chamo Teca e sou assistente social há muitos anos, antes do SUS existir. Então, vocês podem ter noção como é que foi. E agora estou numa posição de gestora do serviço social no Hospital das Clínicas. Então, isso, 50 anos e agora. Então, é assim, em primeiro lugar, parabenizar a mesa. Não menos importante, a oportunidade que nós temos de ter um palco para discutir. Obrigada, Merula. São 12 anos que a gente vem aqui com esse objetivo, doutora. Você está aqui, o assistente social, o psicólogo. Temos que trabalhar em rede. Não dá para trabalhar sozinhos. Isso é uma construção, Samantha, de anos. Todos somos importantes dentro de uma equipe que tem que conversar. E agora, como se fosse uma coisa muito... Que novidade! Diversidade, gente. Saber agregar os diferentes e lutar por eles. Tá certo? Então, assim, o nosso trabalho, Samantha, ele vem de lá de trás, ele está se transformando e crescendo. Tá certo? Então, quando se fala em condições econômicas, isso assim é uma tortura. Na radioterapia são 30 aplicações, 25 aplicações. As crianças têm que ser anestesiadas antes da radioterapia. Fiquei 15 anos. Então, nós já fizemos de tudo, Samantha, bazar. Você precisa de dinheiro. Naquela hora, você precisa.
Só que daí a gente também está trabalhando. O prefeitura, dá para trazer? Tem que trazer, né? Aí, assim, São Paulo não tem, só os outros municípios. Então, assim, tem a Carona Amiga, e nós temos, graças a Deus, o surgimento das organizações sociais, gente. Quem aqui é de ONG? Por favor. Quem faz trabalho voluntário? Sabe, é isso. O voluntário, obrigatoriamente, ele tem que compor a equipe multidisciplinar. Tem lugar para todo mundo. E nem sempre no hospital privado você tem o direito a uma equipe multi, gente. Não é quase nunca. Então, eu falo para as minhas colegas, gente, é um privilégio aqui. Assistente social, enfermagem, jurídico, doutora. A gente trabalha muito junto. Quando o jurídico liga, eu falo, qual é o problema? Porque nunca liga para a gente alguém. Não, olha, estamos juntos. Qual é o problema? Isso nós somos lembradas sempre, né, Samanta? Quando ninguém sabe o que vai fazer com o paciente, fala com o assistente social, chama. Então, assim, eu fico muito feliz também de ter você na ONG, que eu sou vice-presidente, que é a UNACAM. A gente já existe há mais de 25 anos. Gente, eu não sou tão velha assim, tá? Eu comecei bem jovem. Então, ter você, ter nutricionista, físio, assim, jurídico, psicólogos em grande número, a gente tem que trabalhar junto. Isso é uma dor nossa. E falando em relação à criança, a importância de trabalhar os irmãos, a família, a escola, né? Não dá. Adulto, a mesma coisa, o trabalho dele. E uma outra coisa que, quando você fala de idoso, o abandono. Né? Então, assim, eu acho que esse, gente, é o palco que a gente precisa. Então, é muito obrigada, TJCC, por essa oportunidade da gente chegar aqui e falar, doutora. Sai daqui, políticas públicas. Eu não aguento mais falar sozinha. A gente precisa estar aqui. E nós temos que ter essa rede, não só de apoio para o paciente, mas entre nós, assistentes sociais, e todos os profissionais. Essa rede ela é assim, principal, preciosa. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada, desculpa. Obrigada. Gente, eu estou aqui, viu? Se alguém precisar alguma coisa, assim, menos dinheiro, do Hospital das Clínicas, a gente conversa. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Maria Tereza. Por Maria, favor, obrigada, viu? Por favor, uma pergunta. Meu nome é Fábio, assistente social. Queria fazer mais uma pergunta para a mesa. Foi dito da importância da equipe multidisciplinar, o psicólogo, o assistente social no hospital. Quando nós falamos do hospital privado, também foi dito que não são todos que têm o assistente social. Porém, entretanto, todavia, quando tem o assistente social no hospital privado, há um conflito de interesses. Porque o assistente social ele é funcionário, contratado, empregado CLT. Então, o hospital vai lá e paga o salário e você é meu empregado. Só que o assistente social ele precisa brigar para fazer valer os direitos daquele paciente e que está internado naquele hospital que ele é empregado. Então, por favor, eu queria fazer a pergunta ou trocar essa ideia. Se a assistente social pode falar um pouco sobre isso, como devemos nos comportar, ou como, na sua experiência, como devemos fazer esse diálogo entre as disciplinas, e caso a advogada queira completar também, e agradeço. Só pedir uma licença. Obrigada pela pergunta.
Imagina, sabe? Pode falar. A gente, depois da pergunta do colega, a gente só vai precisar encerrar por conta do tempo, tá bom? Acho que é uma pergunta muito pertinente, né? Quando a gente, né, você se coloca nesse lugar de funcionário e, de repente, você tem ali um conflito de interesses. Eu acho que faz muito parte da nossa profissão esse lugar da mediação. Por vezes, a gente vai ser odiado lá no corredor da internação, né? Lá vem assistente social, leva para casa, né? Quantos de nós já ouvimos isso? Por que você não leva para sua casa? Então, eu acho que o nosso papel, eu costumo dizer que eu tenho um compromisso ético com a minha profissão. Eu saio de casa para atuar. Então, o meu compromisso ético faz com que eu, é óbvio, dentro dos limites, né, dos limites da boa educação, dos limites da boa convivência, que eu permaneça, né, dentro da minha ética profissional. Então, eu estou ali também viabilizando e cuidando do direito daquele paciente, né, dentro da nossa profissão. Então, é muito conflitante, né? O serviço social é uma profissão muito conflitante, que, às vezes, por vezes, nos traz muita frustração. Então, por isso, a gente precisa estar sempre com a nossa terapia em dia, porque senão a gente enlouquece mesmo. Mas é sempre buscar esse lugar da mediação. Então, eu vou falar sempre no lugar de assistente social. Então, e também nesse lugar da gente não se encolher quanto profissional, né? Essa é uma dor muito grande minha, né? Quando a gente existe uma reunião multidisciplinar. Aonde está o serviço social, se eu faço parte dessa equipe? Aonde está a minha voz como profissional? Qual é o lugar que nós, como profissionais, também estamos ocupando? Eu acho que isso é muito importante. Então, quando eu reconheço o meu lugar de atuação, eu consigo discutir um caso com a equipe médica, com a psicologia, com a fisioterapia, com a enfermagem, no meu lugar. Então, também é um lugar de reconhecimento, né? De não se encolher diante, né, da dinâmica capitalista que a gente vive. Então, dentro da minha atuação, eu sempre busquei a minha voz. Em qual é o lugar que a minha profissão ocupa e qual é o meu lugar dentro dessa equipe. Então, eu não sei se eu te respondi, mas fica aí a reflexão, né? Como que a gente, como profissional, também se coloca, né? Não precisa ser de forma agressiva, mas precisa ser de forma efetiva, pois, afinal, estudamos, né? Estamos ali compondo. Então, somos importantes. E foram contratados para isso. Não é? Se o hospital não quisesse, não contrataria, ele não é obrigado. Exatamente. Então, eu acho que tem toda a legitimidade jurídica, inclusive, não tem lá a descrição, não é você que é do RH? Não. Não é você que é mestre em RH? Ah, sou eu. Não sou do RH, mas sou então, também. tem lá a descrição do cargo. O cargo tem esse papel e... se o hospital não quisesse, né? Então, logicamente que... mas é só para cumprir uma formalidade. Faça do limão a limonada. Olha, vocês me contrataram para isso. Agora, trazendo para o direito do paciente, quando eu falei dos remédios jurídicos, né? A gente tem a mediação, a gente tem a justiça restaurativa, são várias estratégias que independem do Poder Judiciário, independem até mesmo de Defensoria, Ministério Público, e que o hospital pode disponibilizar para tratar desses conflitos. Às vezes, o paciente não quer dinheiro, ele quer desculpas, ele quer ser enxergado, né? Às vezes foi uma falha de comunicação, então você não precisa usar um canhão, né, ou uma medida mais drástica para resolver uma questão que uma comunicação mais efetiva, mais acolhedora, mais respeitosa resolveria, né? Então, por isso que eu disse, a gente não tem ainda... o direito do paciente é um direito muito novo no Brasil e ele ainda está por fazer, né? Então, eu não conheço, se alguém conhecer, me diga que eu tenho todo interesse, eu não conheço hospitais com estruturas para lidar
com essas questões jurídicas, né, sem judicializar. A ótica adversarial, que é típica da formação jurídica e da atuação do Poder Judiciário, não é a ótica do direito do paciente. Meninas, obrigada pela resposta. Maria Tereza também e o outro colega, né, o assistente social, que acho que contribuíram para justamente fechar o nosso segundo dia do 5º Simpósio aí de Saúde Mental. A gente queria muito agradecer a participação de cada um de vocês aqui. É muito importante, como a Samantha falou, a escuta e a presença afetiva para a gente justamente estreitar esses vínculos. Aproveitem, vamos fazer aí um networking, né? Obrigada. E aí a gente queria convidar vocês também para conhecer os estandes, enfim, as associações, as ONGs, em prol aí do movimento, né, do oncológico também. E quem for tirar as fotos, enfim, colocar nas redes, a gente também pede que coloque o @movimento TJCC, marquem a gente. E convidar também, quem tiver interesse, o próximo simpósio, 11 horas, de fisioterapia. É isso. Obrigada. Obrigado, pessoal. 10h30?